Afinal, o São Paulo foi ou não foi rebaixado no Campeonato Paulista de 1990? Essa é uma outra conversa, né? Que dá pano pra manga. Os são paulinos não querem nem ouvir falar que o São Paulo já tenha sido rebaixado. Como se for rebaixado, tenha sido alguma coisa assim, uma vergonha para que nunca mais alguém se recupere. Bobagem, grandes clubes pelo mundo afora já foram rebaixados e voltaram a ganhar todos os maiores títulos que poderiam disputar. O fato é o seguinte: o Campeonato Paulista de 90 estava sendo disputado por 24 clubes e havia um consenso que era demais. E a Federação Paulista de Futebol resolveu diminuir de 24 para 14 e anunciou que cairiam para a segunda divisão quem não ficasse entre os 14 primeiros. O São Paulo não ficou em 15º. Houve até uma repescagem para tentar colocá-lo entre os 14. Não conseguiu. Caiu, a Folha de São Paulo dá uma manchete na segunda-feira, a queda do São Paulo. Tele Santana deu uma entrevista no Roda Viva dizendo que pegou um São Paulo que tinha acabado de cair para a segunda divisão, mas vivíamos tempos de absoluta bagunça no futebol brasileiro. E o então presidente da federação, Eduardo Fará, que havia dado uma entrevista dizendo que quem não ficasse entre os 14 disputaria a segunda divisão, valeu-se do regulamento, onde está escrito textualmente que não haveria descenso naquele ano. Não haveria, mas haveria, porque quem não ficasse entre os 14 ia disputar outro campeonato. E aí virou-se a mesa. Estabeleceu-se que para o campeonato de 91 haveria uma possibilidade de os 3 primeiros daqueles 14 que não estavam no grupo de elite pudessem disputar a fase final. E assim foi feito e o São Paulo acabou ganhando aquele campeonato desta maneira. Porque virou-se a mesa. É claro que se você pegar o texto da lei, do que está escrito no regulamento, está lá escrito mesmo. Então ali é a diferença entre o que é legítimo e o que é legal. É a mesma discussão se o Corinthians disputou ou não outras vezes a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, que não a famosa queda do Corinthians em 2007. Por quê? Porque o Corinthians andou disputando taça de prata, quando a elite disputava a taça de ouro. Só que a taça de prata dava lugar para quem fosse campeão nas finais da Taça de Ouro. Mas durante o momento em que o Corinthians estava disputando a Taça de Prata, era o equivalente à segunda divisão. Só não estava escrito desta maneira porque no Brasil a tendência de conciliar tudo, de não dar nome aos bois. Apenas isso. E aí, de novo, é a opinião de um corintiano. O Corinthians não caiu a primeira vez neste século. Já havia caído antes, assim como o São Paulo também caiu em 1990. E não é vergonha para ninguém. Depois disso, no ano seguinte e no outro, o São Paulo foi bicampeão mundial. Depois foi tri em 2005. Por que esta coisa tão tacanha de não querer reconhecer a história? É apenas isso. O torcedor sabe que as coisas se resolvem em campo e não na fria letra de regulamentos que no Brasil, então, eram feitos para depois, com uma canetada, mudar. Qual?